Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui muito felizes para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael do YouTube. Vamos dar sequência ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, hoje no item 11º, Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez em cada existência. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou mal. Suas tendências atuais, as más, indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhes força para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais apela, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe porque sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Esse é um tema bastante interessante. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, parte 2ª, no capítulo 14, Objeções, ele nos diz assim, sobre a reencarnação: é assim que muitas questões insolúveis para as outras escolas religiosas são resolvidas pela doutrina das vidas sucessivas. As fortíssimas objeções com que o ceticismo e o materialismo têm feito
brechas no edifício teológico. O mal, a dor, a desigualdade dos méritos, das condições humanas, a injustiça aparente, todos esses tropeços se desvanecem perante a doutrina dos Espíritos. Entretanto, uma dificuldade subsiste, uma forte objeção se ergue contra ela. Se já vivemos no espaço, dizem, se outras vidas precederam ao nascimento, por que de tal perdemos a recordação? Esta objeção de aparência irrespondível é fácil de ser destruída. A memória das coisas que viveram, dos atos que se cumpriram, não é condição necessária da existência. Ninguém se lembra do tempo passado no ventre materno ou mesmo no berço. Poucos homens conservam a memória das impressões e dos atos da primeira infância. Entretanto, essas são partes integrantes da nossa existência atual. Pela manhã, ao acordarmos, perdemos a recordação da maior parte de nossos sonhos, embora, no momento, eles nos tenham parecido outras tantas realidades. Só nos restam sensações grosseiras e confusas, que o espírito experimenta quando recai sobre a influência material. No sono magnético, o espírito, desprendido do corpo, recorda de coisas que esquecerá ao volver a carne, cujo encadeamento, não obstante, ele tornará a apanhar, recobrando a lucidez. Se as impressões que a alma sente durante o decurso da vida atual, no estado de despreendimento completo, seja pelo sono natural ou pelo sono provocado, não podem ser transmitidas ao cérebro, deve-se compreender que as recordações de uma vida anterior se-lo-iam mais dificilmente ainda. O cérebro não pode receber e armazenar senão as impressões comunicadas pela alma em estado de cativeiro na matéria. A memória só saberia reproduzir o que ele tem registrado. Em cada renascimento, o organismo cerebral constitui para nós uma espécie de livro novo, sobre o qual se gravam as sensações e as imagens. O esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo progresso. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastante faltas, bastante iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar, ainda mais o seria se, ao cortejo dos nossos males atuais, acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros? Subindo a cadeia de nossa existência, ou em trecho de nossa própria história, encontraríamos o vestígio das nossas ações de nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios, as discórdias, agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e estariam a perseguir-nos com a sua vingança. Sem o esquecimento do passado, os grandes culpados, os criminosos cérebros, estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida a pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa lugar em seu seio e assim, muitas vezes, o
os atira ao exército do mal. Renascendo sob a forma de uma criança, a alma culpada encontra em torno de si o auxílio e a ternura necessária à sua elevação. Ninguém cuida em reconhecer nesse ser fraco e encantador o espírito vicioso que vem resgatar um passado de faltas. Entretanto, para certos homens, esse passado não está absolutamente apagado. Um sentimento confuso do que foram faz, no fundo de sua consciência, morada. É a origem das intuições, das ideias inatas, das recordações vagas e dos pressentimentos misteriosos, como o eco enfraquecido dos tempos decorridos. Consultando essas imperfeições, estudando-se a si mesmo com atenção, não seria impossível reconstituir esse passado, senão em suas minúcias, ao menos em seus traços principais. Vem a morte e tudo se esclarece. O passado explica o presente e o futuro ilumina-se mais claramente. Cada alma, voltando à vida espiritual, recobra a plenitude das suas faculdades. No Livro dos Espíritos, nós podemos consultar o esquecimento do passado na pergunta 392 e na pergunta 393, e também pode ser da 392 a 399. Em Obras Póstumas, O Caminho da Vida, Allan Kardec coloca aqui: a maior objeção que podem fazer a essa teoria é a da ausência de lembrança das existências anteriores. E a ausência aí da lembrança prova a sabedoria da providência que assim evitou fosse o homem por demais desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir. Mas, quando o corpo se acha em repouso durante o sono, a alma levanta o voo, parcialmente restabelece então a cadeia interrompida durante a vigília. O Espiritismo responde, primeiro, que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria esta última. Desse modo, poupa Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimento. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já foi? Veja só, esse tema é muito belo e a gente vê a previdência de Deus, o seu amor, o seu carinho. Não é? Porque, tanto como diz Leon Denis, como nos explica o Evangelho e nos fala Allan Kardec em Obras Póstumas e no Livro dos Espíritos, da pergunta 392 a 399, eles vão nos explicar que a misericórdia divina trabalha para que nós possamos sermos felizes. Nós, estudando a história da humanidade, percebemos como houveram situações difíceis no passado. Nós éramos muito brutais, né? Nós tínhamos um egoísmo muito exacerbado, um orgulho. Nós não tínhamos um conhecimento muito claro da vida. Nós fazíamos muitas coisas erradas. E o Evangelho nos diz, e tanto Kardec como Leon Denis também nos mostra, e outros autores, que naquele tempo, né, praticamos muitas coisas ruins, por falta de conhecimento, por ignorância mesmo. Deus, então, na sua misericórdia, dá-nos as oportunidades da reencarnação para que, no presente, nós possamos corrigir o nosso passado, caminhando junto com aqueles que nós prejudicamos ou que fomos prejudicados,
para trabalhar a amizade, transformar essa amizade através do carinho em amor. Agora, se eu me recordo de que um irmão meu próximo hoje, que eu gosto dele, que eu já tenho uma afinidade com ele, me prejudicou no passado, destruiu minha família, como nós fizemos isso no passado, como é que seria o meu relacionamento com ele? Não seria um relacionamento em que eu pudesse transformar a nossa relação em uma relação pacífica. Nós estaríamos nos degladiando, né? E isso iria rolar séculos. Com o esquecimento do passado, mesmo ele tendo me prejudicado, ou eu tendo prejudicado, eu não conheço isso. Eu tenho uma certa aversão a ele, mas, de qualquer forma, eu vou aproximando-me porque a vida me colocou junto a ele, exatamente para que nós reatássemos os nossos laços. De uma forma, eu consegui ele também. Quando nós desencarnarmos, nós tivermos o conhecimento novamente do nosso passado, né, nós vamos ver que aquilo foi birra de criança. Nós não vamos dar mais o valor que daríamos, né, se não tivéssemos tido uma vida de relação agora. Então é providencial isso, para que nós possamos ter tranquilidade para trabalhar o nosso futuro. Porque mesmo que eu tenha uma aversão àquela pessoa, eu me afasto. Ou ela se afasta, se ela tem aversão a mim. E daí, né, nós não brigamos, nós já estamos tendo um ganho com isso, estamos crescendo com isso, estamos aprendendo dentro da lei de amor, né? E aí, em outras encarnações, a gente vai se aproximando cada vez mais, porque a cada reencarnação nós verificamos o mal que nós cometemos na vida anterior e nos dispusemos, né, a melhorar essa situação, eu vou me aproximar daquela pessoa que eu fiz mal, ou daquelas pessoas, né? Eu vou me aproximar daquelas pessoas que me fizeram mal para que eu possa também auxiliá-la, porque eu já tenho um certo conhecimento, um certo despertamento para as realidades da vida, e aí as coisas se tornam melhores. Leon Denis vai até um pouco mais longe, dizendo que o nosso cérebro material, ele não comporta todas essas informações. Ele comporta algumas informações do passado, mas ele está ali como um livro novinho para que nós possamos preenchê-lo com a nossa história. Então, nós já temos essa dificuldade física, né? O espírito, quando volta durante o sono, ou o sono induzido ou o sono natural, né, nós temos o que chamamos de emancipação da alma. Então, o nosso espírito, ele desliga-se da matéria parcialmente, vai para os locais aonde eu tenho, né, maiores, eu me sinto melhor naquela situação, né? Se eu sou uma pessoa viciosa, né, cheia de vícios, de costumes ruins, eu vou para esses lugares. Se eu sou uma pessoa que estou tentando me reformar, estou tentando colocar-me dentro dos preceitos evangélicos, dos preceitos naturais, eu vou ser conduzido a situações que possam favorecer esse meu crescimento, esse meu conhecimento, vai me trazer mais subsídios para que eu possa enfrentar a minha vida com mais serenidade. Nesses momentos, o espírito tem uma noção daquilo que viveu, sabe por que sofre, em muitos casos, e percebe que esse sofrimento é justo.
Como na semana passada, nós tendo um conto, né, Retorno ao Passado, o Yuri chegou a essa conclusão. Quando ele percebeu que ele começou a ter aqueles espasmos através do sonho, lembrando mais ou menos as situações, lembrando mais ou menos, não, ele lembrava claramente as situações, né? Ele falou, mas se eu fui essa pessoa ruim assim, então o que eu estou passando hoje é justo. Algumas pessoas, alguns espíritos encarnados, têm esta lucidez momentânea através do sonho, né? Ele tem uma lucidez de situações em que parece que ele está envolvido, ele é o personagem principal ali. E aí ele vai vendo, né? Vai desenrolando fatos, e aí é para que a gente perceba que o que estamos passando hoje, ele não é desprovido de fundamento. Tudo que nós temos hoje, com certeza, no passado, é um reflexo do nosso passado. E o nosso amanhã será o reflexo do nosso presente. Por isso que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, se eu estou passando por uma situação aflitiva, se eu tenho um irmão ali que está tentando me prejudicar, se eu estou olhando para um irmão de um olhar assim atravessado, que não é bom, nós vamos procurar estudar esta situação, né? Usar o que o Espiritismo tem nos mostrado. Olha, eu estou com um efeito X, eu não gosto de determinada pessoa. Então eu vou fazer um esforço para pesquisar, saber o que eu não gosto nela. Ah, eu não gosto do jeito que ela fala, ela é arrogante, ela é assim. Então vamos tentar entender por que esta pessoa age desse jeito e por que eu não gosto quando ela fala assim. Porque muitas das vezes nós não gostamos do defeito do outro, que é o nosso defeito. Porque nós estamos vendo nele aquilo que nós não gostamos em nós. Então essa arrogância é algo preocupante. Então esse esquecimento do passado é algo muito importante para os espíritos. E nós vemos que Deus faz as coisas de forma perfeita. Não tem nada errado dentro desse processo. Deus nos ama. O que Ele quer é que nós possamos, em cada encarnação, aprender a nos melhorar, a compreendermos, a termos a humildade de perceber que, se é assim, é porque existe um motivo justo. Então não vamos, né, achar que esse esquecimento do passado é algo que impede a minha caminhada. Não, ele não impede a minha caminhada do progresso. Ah, mas se eu não me recordo, como é que eu vou, então, né, fazer melhor? A lei divina, ela manda que nós amemos uns aos outros. Estamos aqui para aplicarmos a lei de amor. Aqui foi ensinada por Jesus. Amar ao próximo como a nós mesmos. E para isso não precisamos lembrar do nosso passado. Tem um inconveniente muito interessante nessa situação do passado. Se nós lembrássemos que fomos uma pessoa muito influente, talvez um rei, uma rainha, um grande guerreiro, né? Um general, uma princesa, isso não traria para nós assim uma distração do presente? Porque nós ficaríamos meio que deslumbrados com o que nós fomos, né? E faria com que o nosso orgulho ficasse ainda mais exacerbado. E também poderia causar um outro problema. Mas se eu fui rei, por que eu estou dentro dessa situação? Aí
nós entraríamos numa profunda reflexão. Mas outros poderiam entrar também, e nós também, numa depressão. Ué, eu fui isso e hoje eu sou aquilo. Aos que vão refletir, que vão pesquisar, que vão verificar, vão chegar às causas anteriores das nossas aflições. E também nas causas atuais, porque hoje nós estamos nos amargurando por causa do passado. Então, vejam como é providencial esse esquecimento. No primeiro momento nós poderíamos nos sentir, mas depois, poxa, mas eu fui e hoje estou assim. Eu poderia entrar num processo depressivo. Os que vão refletir buscam a solução para os seus casos. É por isso que nós precisamos começar a refletir. Hoje eu estou dentro desta situação. Então, por quê? A doutrina espírita, como nos explicou Leon Denis, é a chave para esses enigmas. Ela tem 3 aspectos. Ela é científica, filosófica e de cunho religioso. Estudando a doutrina espírita, nós precisamos despertar que nós estamos estudando a nós mesmos. Porque o seu objeto não é o estudo da natureza, dos espíritos e a relação que nós temos, que eles têm com o mundo corporal. Ora, quando eu vou estudar a doutrina espírita, eu estou me estudando. Eu estou estudando a minha condição espiritual. E como eu me relaciono com os espíritos? E aí eu entro dentro do cunho científico de buscar saber por que eu estou passando por esta situação. Por que tem esses efeitos na minha vida? Existe uma causa. E eu vou entrar dentro do campo filosófico quando eu vou fazer os porquês. E aí eu vou descobrindo os motivos pelos quais eu estou vivendo essa situação. Quando eu percebo que estou vivendo isso porque não estou cumprindo com as leis naturais, que são as leis de Deus, eu coloco o cunho religioso da doutrina. Então, estudar a doutrina espírita é muito importante para termos esse conhecimento sobre nós mesmos. Então, eu convido você a se juntar a nós e começarmos a pensar e a estudar essa doutrina através da codificação espírita. Você pode ser católico, evangélico, muçulmano, você pode ser tibetano, você pode ser de todas as religiões, pode ser um monge do Tibete, não é? Você pode ser budista, pode qualquer religião, pode ser umbandista. Porque o Espiritismo não está querendo tirar você da sua religião. Está querendo que todos nós possamos compreender o que somos, o que aqui estamos fazendo, por que estamos passando por isso e daqui para onde vamos. Então não tem esta preocupação de lembrarmos disso, lembrarmos daquilo. Nós precisamos compreender para poder lembrar e poder modificar o nosso futuro. Confiemos em Deus, porque Ele não fez nada que não fosse útil para o nosso crescimento. Ele está nos esperando no topo. E lá nós vamos chegar, tenhamos
certeza disso. Fatalmente chegaremos a espíritos puros. Então chega de sofrimento sem conhecimento. Meus queridos irmãos, Jesus possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor, envolvendo o seu lar, toda a sua família, todos os seus amigos, e que você possa se sentir muito feliz junto com Jesus. Eu sou Irandir Protásio, um dos membros do Lares Mael.